Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para os estudos da Escola Bíblica Dominical, iniciando hoje mais um trimestre da EBD, e nós estaremos agora neste terceiro trimestre de 2026 falando sobre a Igreja dos Gentios, meus amados. A Igreja dos Gentios, um assunto importantíssimo. E eu quero chamar a atenção para os irmãos. Muita coisa de teologia, nós aprenderemos muitas coisas. Não só de teologia, mas espiritualmente falando também seremos muito tocados no nosso coração, perceberemos muitas coisas. Meus amados, serão aulas maravilhosas. Não percam estas aulas. E o primeiro assunto de hoje, o nosso assunto de hoje, não esquecendo de falar para os irmãos também que a gente precisa sempre estar em muita comunhão com a família, em muita comunhão com os irmãos. Essa comunhão é uma coisa extremamente necessária para a igreja. Então, meus amados, que vocês possam estar sempre bem. A nossa primeira aula falará sobre o chamado para os gentios. O chamado para os gentios. Uma exposição maravilhosa sobre a aula. Nós temos muitos assuntos para tratar, então nós precisamos iniciar rapidamente com todos esses estudos e agregar muito conhecimento, não tenha dúvida. Irmãos, o livro de Atos, ele pode ser dividido em dois. Do capítulo 1 até o capítulo 12, que fala da igreja lá em Jerusalém, e nós já estudamos isso no terceiro trimestre ali de 2025. Eu acredito que quem está ativamente e continuamente conosco lembram disso. E agora nós estudaremos, meus amados irmãos, a partir do capítulo 13, onde nós veremos a expansão da igreja para os gentios. É claro que isso começa a acontecer a partir ali do capítulo 8, como nós já vimos naqueles estudos, quando eles foram ali para Samaria, também no capítulo 11, quando eles foram ali para a Antioquia da Síria. Então nós aqui já estaremos entrando no capítulo 13, tem assuntos anteriores. Então fiquem muito atentos a tudo isso, não está faltando nada. Nós já estudamos, eu não vou querer repetir. Por quê? Porque é a partir agora do capítulo 13 que se apresenta de fato o ministério ali do apóstolo Paulo. Nós falaremos muito sobre ele. E é nesse capítulo, a partir deste capítulo, que nós vemos ali a expansão da igreja entre os gentios. Vocês lembram, quando nós estudamos do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vimos que os cristãos ali, eles estavam sendo perseguidos. E isso ocorreu logo após ali a morte do primeiro mártir da igreja, que foi quem? Vocês lembram, né? Estevão. E assim muitos fugiram, inclusive ali para a região da Antioquia. Ali na Antioquia, meus amados, era um polo de diversidade populacional, era um centro político, econômico, um centro até religioso. Porém, ali havia muito paganismo, né? Muito paganismo mesmo. E assim ali, por fim, devido a toda essa evasão que houve, essa fuga que houve dos cristãos, né, formou-se ali uma igreja. E vimos também que ali, naquele local, com essa formação, com a agregação de irmãos ali nós fomos chamados pela primeira vez como cristãos. Nós já estudamos isso. Vocês se lembram disso, eu tenho certeza. Nesta aula, meus amados, que hora nós estaremos fazendo aqui, a CPAD ela dá continuidade aos primeiros capítulos que nós já estudamos, ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 12. Quando nós estudamos do capítulo 1 ao 12, nós fizemos uma referência também sobre o Concílio de Jerusalém, lá no capítulo 15. Eu acredito que vocês devem se lembrar disso. Serão, como eu já disse para os irmãos, aulas importantíssimas, tanto espiritual como teologicamente falando, porque haverá uma grande ênfase aqui para o ministério de Paulo, não somente nesta aula, em todas as aulas. Veremos todas as suas viagens missionárias. Bom, vamos prosseguindo, que se eu começar a me adiantar, fica difícil, né? Eu preciso ter poder de síntese aqui. E aqui, meus amados, eu já te dou um bom conselho, uma coisa para você iniciar
esse terceiro trimestre de 2026, que é você ler todo o livro de Atos, desde o capítulo 1 até o capítulo 28. Né? Por quê? Porque é com base dos estudos deste trimestre, eles serão a base dos estudos que nós faremos nesse trimestre. E isso tudo ele vem sobre consequência daquilo que aconteceu, daquilo que foi apresentado do versículo 1 ao versículo 12. Então é bom você ler do versículo 1 até o versículo 28, conhecer toda a historicidade para que nós possamos, nesse trimestre aqui, trabalhar tudo isso. Né? Nós não vamos repetir estudos que nós já passamos, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de mencionar que lá em Atos 1:8, após a ressurreição de Cristo, é claro, Jesus, ele fez, após a ressurreição de Jesus, ele fez um anúncio, né, de que os discípulos receberiam o poder do Espírito Santo e que eles seriam as suas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Samaria e até os confins da terra. Vocês se lembram disso, nós já estudamos. E este alvo, ele foi cumprido mediante a expansão da igreja, desde Jerusalém, lá em Atos de 2 a 7, até de 2 a 7, também até o Atos 8, no versículo 12, ali foi cumprido. Agora, no capítulo 13, é que nós vemos o grande marco desta virada na narrativa da Escritura. Aqui ela deixa de focar apenas em Jerusalém e nos judeus, é claro, e quando eu falo judeus é o povo de Israel, ok? E se volta para a missão entre os gentios, que foi transferida ali para Antioquia da Síria, onde nasceu a igreja, com forte ardor missionário. Nós já estudamos e já vimos todas essas coisas ali. E o relato de Lucas, meus amados, no restante do livro, ou seja, do capítulo 13 até o capítulo 28, descreve a propagação do Evangelho da extremidade oriental do mundo mediterrâneo, indo ali sempre na direção do Ocidente, até Roma, que é a capital do Império Romano. Pedro, como nós já vimos, né, ele havia sido a figura principal nos 12 primeiros capítulos de Atos, mas Paulo agora ocupa o lugar central no resto da história. E é tudo isso que nós vamos ver. E é desta maneira que nós vamos entender e estudar. É assim que se inicia, meus amados, a expansão do cristianismo, que nós iremos estudar neste trimestre. E nós já começaremos aqui estudando, conforme estipula a CPAD, o texto de Atos 13, de 1 a 12. É claro que nós teremos mais informações além disso, mas esse é o texto proposto para nós, para essa nossa primeira aula. Irmãos, fica muito claro, nós já vemos aqui nesse texto, né, que na igreja de Antioquia haviam ali profetas e doutores, né? Quando eu falo doutores, eu estou falando de doutores ou mestres. Quando eu falo de doutores, mestres e pastores, porque eles estão interligados, né? Profetas já não, já é uma função tanto quanto distinta. Aquela cidade, meus amados, ela não foi escolhida ali por acaso, ela se tornou o principal centro missionário da igreja. Por quê? Porque ali se criou, se formou uma igreja cristocêntrica, uma igreja multicultural, uma igreja madura espiritualmente e sensível, principalmente isso, sensível à direção do Espírito Santo. Enquanto Jerusalém ali representava as raízes da fé judaica, Antioquia tornou-se a base para se levar o evangelho a todas as nações. Em Atos 11, 25, nós vemos ali que Barnabé, ele vai e busca Saulo lá em Tarso e o leva para Antioquia. E vemos aqui também Lucas citando outros, junto com Paulo e Barnabé, é claro, né, citando mais 3 homens, ou seja, ele cita Barnabé o encorajador, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado né, por Herodes Antipas, e o Saulo de Tarso, que era Paulo. Era Saulo
e Paulo. Paulo, o nome dele romano, Saulo, o nome dele hebraico. Então, o nome dele não foi trocado, isso já existia, já é uma coisa que vem e nós já estudamos sobre isso, foi só para reforçar aqui para os irmãos. Ali tinha-se uma herança, uma liderança formada por diferentes culturas e histórias, o que mostra que Deus une pessoas diferentes, meus amados irmãos, para o quê? Para o mesmo propósito. E nós vemos também ali duas funções ministeriais, duas funções que depois são divididas, mas duas funções ministeriais. A de profeta, que eram aqueles que eram usados por Deus para transmitir a sua vontade, fortalecer, consolar e exortar a igreja. E vemos também os doutores, que eram os mestres ou os pastores, né? Estes eram responsáveis pelo ensino fiel das Escrituras e pela formação espiritual da igreja. Isso fica muito claro. Agora, bom, vamos trazer um pouco de esclarecimento para os irmãos, apenas para conhecimento. Ele não menciona ali pastores, as pessoas podem pensar, mas os pastores, ele não menciona ali os pastores, simplesmente porque pastores eles têm que ser mestres. Os pastores eles têm que ensinar a igreja, eles têm que doutrinar a igreja. Tanto que nós temos a escola bíblica dominical, nós temos os cultos de doutrina. Agora, mestres também, eles não são necessariamente pastores. Existem mestres, pessoas do conhecimento que não são pastores. São teólogos formados, mas não são pastores. Agora, o pastor, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ser mestre, embora não seja obrigado para ele ser formado em uma faculdade. Ele tem que conhecer, ele tem que se aprimorar, ele tem que estar verdadeiramente envolvido com a palavra de Deus, ele tem que saber e ser usado pelo Espírito Santo de fato, não é vender ilusões por aí. Né? Então, nós não estamos falando aqui, no caso de pastores, de uma faculdade, estamos falando sim de conhecimento, de relacionamento com Deus, de profundidade neste relacionamento. E também nós temos que falar aqui sobre a ordem como é apresentada. Né? Ela mostra que Deus organiza tudo, para quê? Para edificação por meio da palavra. Então, as pessoas são edificadas pelo meio da palavra. Elas são edificadas por meio da direção do Espírito Santo. É dessa forma. Ele coloca primeiro os apóstolos, que lá estavam apresentados. Aí depois vem os profetas e vem os doutores. E quando eu falo de profetas, meus amados, eu não estou falando de dom de profecia como nós vemos hoje aqui, não. Hoje nós vemos profetas e falsos profetas. Quando eu falo de profetas, eu falo de pessoas que estão profetizando e falando segundo a vontade e a palavra de Deus. Então nós temos ali profetas e doutores, profetas e mestres. É desta maneira. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me perguntem. Então, por que isso, meus amados? Ele organiza dessa maneira. Nós podemos ver essa organização lá em 1 Coríntios 12, no versículo 28. Né? Por quê? Porque uma igreja, ela cresce, meus irmãos, quando ela de fato valoriza tanto a revelação bíblica, quanto o ensino sólido das Escrituras. Não permitam que façam diferente com vocês. Não aceitem outro tipo de entendimento. Entendam, meus irmãos, que sem o ensino haverá imaturidade. Sem direção do Espírito haverá formalismo. Os dois caminham juntos. Jamais eles podem se separar, meus irmãos. E apenas lembrando aos irmãos, vou repetir, revelação bíblica. Não é adivinhação, não são palavras usadas para te enganar e se aproveitar de você ou se aproveitar do povo de Deus. Estejam atentos sempre aos falsos profetas, meus amados. E vejam que aqueles que foram mencionados aqui, eles estavam verdadeiramente servindo ao Senhor e jejuando. E quando nós falamos de serviço, né, servindo ao Senhor, quando nós falamos de serviço, indica o quê? Isso indica, no original, indica adoração
e serviço, indica culto. Eles buscavam ali, sim, fazer a vontade de Deus, pura e simplesmente isso. E assim a missão nasce de um altar de adoração. Sabe? Quem chama para as missões não é a igreja, não é a igreja, é o Espírito Santo. É ele que fala: separai-me Barnabé e Saulo. A igreja apenas reconhece aquilo que Deus já havia determinado. E como é que Deus faz isso? Preparando através do Espírito Santo essas pessoas e fazendo com que a igreja enxergue também esses dons nessas pessoas, meus amados. Esse é o verdadeiro entendimento quando nós lemos ali, quando nós lemos Mateus 18, no versículo 18, quando diz assim, né? Na verdade eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Esse é o princípio básico da concordância e sintonia. Não é que eu determino aqui e o céu vai aceitar, não. Não é que eu falo e o céu vai fazer. Não é que eu falo e Deus cumpre. Não é isso. Aprendam isso, meus amados irmãos. É o princípio de sintonia com os céus e de concordância. A terra age de acordo com aquilo que Deus ou que o céu já determinou. Quando as decisões da igreja são justas e fundamentadas na palavra de Deus, elas recebem o quê? O respaldo divino. O respaldo divino. Mateus 18, 18. É desta forma, meus amados. E assim, eles que já eram ali servos, vejam bem, eles que já eram servos de Deus, agora são separados para uma missão específica. Portanto, a imposição de mãos que a igreja faz não dá autoridade, meus amados. A imposição de mãos que a igreja faz, ela apenas reconhece publicamente a autoridade que vem pelo relacionamento e ação. Relacionamento com e a relação também com o Espírito Santo de Deus. É aquela pessoa, ela se envolveu de uma forma tal com o Espírito Santo que foi transformada, foi corrigida, e ela é um bom testemunho, ela é suficiente para atuar, não por ela mesma, não porque a igreja determina, mas sim porque o Espírito Santo a levou a isso. Nós apenas reconhecemos aquelas coisas neste servo de Deus, e ele é um servo de Deus, e é um servo também de cada um de nós, porque o servir é a nossa missão, meus amados. Deus, meus irmãos, ele chama a igreja, a igreja, ela reconhece e confirma, tá? Então vamos lá, Deus ele chama a igreja vem e reconhece e confirma. Não podemos esquecer o que eu falei. Primeiro ele chamou os servos para aquele serviço. Então, vamos reformular. Deus ele chama esses servos, aí ele chama a igreja vem, reconhece e confirma aquilo que está posto neles, a igreja viu, eles são verdadeiramente pessoas dignas, né? E o Espírito Santo acaba que os envia, e assim os servos verdadeiros vão e obedecem. É assim que ocorre, é dessa maneira que ocorreu ali a primeira viagem missionária, meus amados. Em Atos 13, em Atos 13, meus amados, 4 e 5, eles seguem ali para Seleucia, Chipre, vão ali para Salamina, e ali chegando eles anunciam a palavra de Deus. Ali não tinha estratégias humanas, não tinha o jeitinho, vamos fazer isso, vamos fazer... Não, era apenas a palavra de Deus, meus amados. E ao chegarmos em Atos 13, quando nós olhamos do versículo 6 até o versículo 12, nós vemos ali quem? Um procônsul, Sérgio Paulus, né? Um homem ali, ele era prudente e ele desejava muito ouvir a palavra de Deus. Nós vemos ali também, é claro, um falso profeta, Elimas, um mágico, é sempre assim, é sempre dessa forma, né? Enquanto um desejava ouvir a palavra de Deus, o outro tenta impedi-los. Então é assim, sempre alguém interferindo e não permitindo. Até
as ações malignas são essas, meus amados. E Paulo ali, cheio do Espírito Santo, ele denuncia esse engano de Elimas. E como juízo divino ali, Elimas fica cego temporariamente, né? Está no texto, eu não vou entrar em detalhes para não ficar muito longa a nossa aula, né? E isto posto, meus irmãos, chegando a isto, eu posso já entrar aqui no procônsul, né? O procônsul, ao contrário, ele ouviu a palavra, ele creu, e assim nós podemos dizer aqui para nós que o primeiro grande fruto da missão gentílica foi quem? Um governador romano. Olha, vejam só, meus irmãos, o primeiro grande fruto dessa missão, do período da missão gentílica, foi um governador romano. O que mostra que a palavra deixa muito claro. A palavra, meus irmãos, ela deve ser pregada a todos os povos e nações. Não tem rico, não tem pobre, não tem rei, não tem governante ou servo. É totalmente sem qualquer tipo de separação ou discrição. Você não pode fazer discrição nenhuma. A palavra de Deus, ela é para todos, meus amados. E assim, o Evangelho começa a alcançar os centros de poder político, e assim cumpre, inclusive, a promessa de Cristo de que os seus discípulos testemunhariam diante de reis e governadores. Vocês lembram dessa passagem também? Foi dito isso, foi ensinado isso para nós, né? A igreja, meus irmãos, ela primeiro deve buscar a Deus, porque antes de enviar, ela vai orar. Antes de agir ou fazer qualquer coisa, ela precisa adorar. Antes de planejar qualquer coisa, ela precisa escutar o Espírito Santo. Antes de qualquer mudança, precisa escutar o Espírito Santo. Nós temos um anjo da igreja, mas nós também optamos. Nós tivemos uma reunião esses dias atrás aí para podermos expor as nossas necessidades, aquilo que nós achávamos, e aí nós temos o anjo da igreja. Através da oração dele, das nossas orações, ele será tocado pelo Espírito Santo e seremos, sim, cumpridores das suas promessas e cumpridores dos nossos deveres, segundo a sua palavra. Nós temos um anjo da igreja para direcionar essas coisas, né? Nós precisamos entender que nós precisamos escutar, sim, o Espírito Santo. Cada dom individual que nós temos contribui, meus irmãos, para o crescimento do corpo de Cristo. Agora, nós precisamos aprender que nem toda boa ideia é um chamado. O verdadeiro ministério, ele vai nascer sempre da voz de Deus. Nós podemos falar, nós podemos achar o que nós quisermos, mas é a voz de Deus que vai direcionar os ministérios. Entenda que a missão, ela sempre vai enfrentar oposição, porque onde Deus planta a sua palavra, o inimigo vai e tenta semear resistência. Nós vimos isso, né? Agora, nenhuma oposição, meus amados irmãos, pode impedir a obra conduzida pelo Espírito Santo. Atos 13 mostra que a expansão da igreja, ela não foi resultado de digamos assim, que ela não foi resultado de um planejamento humano, né? Mas ela foi resultado, sim, da ação soberana de Deus. Antioquia tornou-se o modelo de uma igreja saudável. Havia ali uma comunidade dedicada à oração, ao jejum, ao ensino da palavra, e era sensível à voz do Espírito Santo. Eles atendiam em todos os aspectos o Espírito Santo. E eles viam esse crescimento. Por quê? Porque eles estavam verdadeiramente em comunhão, verdadeiramente relacionados, buscando a mesma coisa. Se nós temos entre nós uma pessoa que está dispersa, ela não está enxergando as coisas com os nossos mesmos olhos, olhos espirituais e não olhos carnais, olhos espirituais. Se tem uma pessoa ali destoando, é porque ela não está pronta, ela não está enxergando da maneira como deve. É dessa maneira. É dessa maneira, meus amados. Na igreja, meus amados, é com essa visão mais apropriada que nascem os missionários. E é através desses missionários e pelo poder do Espírito Santo que o Evangelho vai e alcança a todos os povos gentios. E quem é que são esses gentios? A gente fala tanto de gentio
E eu acredito que algumas pessoas não sabem quem são os gentios, né? Quem seria esses gentios a que se refere a Escritura Sagrada, que a gente lê e não sabe, né? Esta, meus irmãos, é uma coisa muito básica, é todo o restante da população. Ou seja, essa designação bíblica é uma designação bíblica e histórica. Ela é feita para qualquer pessoa que não pertença ao povo judeu, ou seja, ao povo de Israel, né? Ao povo de Israel, porque Jacó teve o nome dele mudado para Israel. Então é dessa forma. Irmãos, quando uma comunidade serve ao Senhor com fidelidade, entendam isso, quando busca a sua vontade, quando obedece à direção do Espírito Santo, independe, meus amados, independe do ser humano. Tá? Independe do ser humano. Independe de quem você é, de como você é, de onde você é. Independe de todas, ou de toda ou qualquer origem que nós possamos ter em nós. É Deus. Deus, ele vem e ele transforma. Não interessa quem você é, de onde você é. Ele vem e transforma você em um instrumento para que você possa levar o evangelho até os confins da terra. É o que está escrito. E por isso precisamos ser sustentados continuamente pelo ensino da palavra. Sustentados pelo. Se nós não aprendemos, como é que nós podemos falar? Se nós não soubermos e não tivermos aprendido, como lembraremos? Né? Então nós precisamos ser sustentados pelo ensino, culto de doutrina, escola bíblica dominical, só que nós também temos que ser capacitados pelo Espírito Santo, precisamos estar em comunhão, precisamos buscar este relacionamento, meus irmãos. Né? E aí, quando nós estudamos o texto de Atos 13 e 14, inclusive, nós percebemos, meus irmãos, que o protagonista desta primeira viagem não é Paulo também. Não é Paulo, nem tampouco Barnabé, né? Mas sim quem? Mas sim o Espírito Santo. Os missionários, meus irmãos, qualquer um deles, eles são apenas instrumentos. É importante, a função muito importante, nós somos importantíssimos, mas nós somos instrumentos. Quem dirige, quem capacita, quem protege, quem faz a obra crescer é o Espírito Santo. Jesus já havia prometido lá em Atos 1:8 a virtude do Espírito Santo. E o cumprimento pleno desta promessa vem através das viagens missionárias que são feitas. Nós vemos que o Espírito os chama ali em Atos 13:2. Né? Chamou ele, separar-me, apartai-me, Paulo e Barnabé. Né? É dessa maneira. Então, o projeto ali não surgiu da igreja. O projeto ali não surgiu dos membros que impuseram as mãos ou dos membros que enviaram. O projeto nasceu ali do coração de Deus. Nasceu do coração de Deus, meus amados. O Espírito, ele conhece os povos, prepara os campos e ele escolhe também os trabalhadores. E assim, o escolhido é chamado por Deus. Não depende da aprovação humana, mas sim da obediência ao Senhor e da sua relação com Ele. Por isso, e contraindo contra isso, é que nós vemos aí falsos profetas, pessoas fazendo o que querem, dominando, tomando dinheiro, é dessa maneira. Mas vamos deixar isso tudo para lá, eu prefiro evitar esses assuntos, só mencioná-los. Né? A igreja, meus amados, de Antioquia, o que ela fez? Ela impôs as mãos. Agora, quem realmente enviou foi o Espírito. E ele é quem determina sempre tudo. Quando sair, para onde ir, quem enviar, onde permanecer. A igreja, ela participa sim, mas quem conduz é o Espírito Santo. Tanto que em Atos 13, de 9 a 11, o confronto não foi entre homens, mas entre o reino de Deus e as forças espirituais do mal. Nós acabamos de falar sobre isso. Né? Paulo, cheio do Espírito Santo, discerniu ali o engano e anunciou o juízo de Deus, removendo assim o obstáculo. Né? O obstáculo que estava posto ali contra a pregação do Evangelho.
todo o trabalho em missões cristãs envolve batalhas espirituais e continuamente. Agora, o poder do Espírito prevalece sempre. E assim, depois da derrota ali de Elimas, né, o procônsul creu. Ele creu. E é assim, meus irmãos. A palavra, o evangelho, não é um espetáculo de mágica, não é um teatro, não é um show para você ir lá ver para se distrair no final de semana, não é um local onde você vai ver adivinhações, que você vai se alegrar com adivinhações, com profetadas. Não. Né? Os sinais verdadeiramente bíblicos, verdadeiramente das Escrituras, eles servem para confirmar a verdade anunciada. Por quê? Porque o Espírito, ele glorifica a Cristo através dos sinais também, sim. Ele leva pessoas ali a terem fé, meus irmãos. O objetivo, quando vem esses sinais, não é impressionar ninguém, mas sim conduzir o ser humano ao arrependimento e à salvação. E assim, eles saem ali de Pafos e foram para Perge, lá na Panfilha. E de lá eles foram para Antioquia da Psídia. É difícil. Nós estudamos isso tudo, por isso que eu não estou contando essas histórias, eu estou só passando pela história com os irmãos. Ali eles foram perseguidos, eles foram expulsos. Nós vimos isso em Atos, nós vemos isso em Atos 13, 50, já estudamos isso também. Voltaremos a estudar também. Mesmo, meus irmãos, mesmo perseguidos e expulsos, Paulo e Barnabé eles não desistem, porque eles estavam cheios de alegria, eles estavam cheios do Espírito Santo. As circunstâncias eram difíceis? Eram, é claro que eram, mas o Espírito produzia neles alegria, dava a eles coragem, dava a eles perseverança. Vejam, irmãos, que a presença do Espírito Santo em nós nos concede ousadia. Atos 14, 3 fala dessa forma. E assim eles falaram ousadamente do Senhor. A coragem deles não era uma coisa natural do ser humano, era fruto da ação do Espírito Santo, meus irmãos. Do Espírito Santo que também concedeu que por suas mãos, o Espírito Santo que concedeu que pelas mãos deles também se fizessem sinais e prodígios, como eu falei. Hoje nós temos as Escrituras, eles têm que ser confirmados pelas Escrituras, meus amados. Mas ali o Espírito Santo concedeu que a mão deles fizessem sinais e prodígios. E entendam, irmãos, entendam sempre, meus irmãos, que milagres, sinais e prodígios não vão nunca substituir a palavra de Deus. Muito ao contrário, elas vêm e são postas para confirmar. Quando Deus realiza ou permite que nós, usados por Ele, realizemos algum sinal, o propósito ali é autenticar o Evangelho que está sendo pregado. Tanto que lá em Atos 14, de 8 a 10, Paulo percebe que um homem coxo tinha fé para ser curado. Vejam, meus irmãos, Paulo teve ali discernimento. Ele percebeu a sua fé e assim este homem coxo foi curado. Vocês se lembram de Jesus? Ele sempre fala, né? A sua fé te curou, nós precisamos ter fé. Lembram até da mulher do fluxo de sangue? Um adendo aqui para os irmãos. Jesus, ele sentiu que dele saiu virtude quando ela o tocou, e assim ela também foi curada. Então a fé dela tocou a Jesus. E nós, meus irmãos, aonde nós estamos falhando? Nós estamos cometendo erros? O que falta para nós? Para que nós possamos ter esta fé, para que nós possamos tirar as virtudes de Deus através do nosso toque. Como é que está o nosso coração? Nós precisamos, com o nosso coração, meus amados, com a nossa sinceridade, com a nossa verdade, tocarmos ao Senhor. É dessa forma. E só vai ocorrer isso se nós fizermos isso de todo o coração, com toda a sinceridade. É desta forma. Mas, voltando, meus amados, em Atos 14, 19 e 20, Paulo ele é apedrejado e deixado quase morto ali no chão. Mas ele se levanta e ele continua pregando ou anunciando o Evangelho. Paulo vai de perseguidor a perseguido. Esta
esta força e poder deixa claro, meus amados, que o Espírito Santo sustenta a missão, porque o homem por si mesmo, ele não é forte o suficiente para isso. Né? E ao final desta viagem, lá em Atos 14, de 21 a 23, Paulo e Barnabé fortalecem os discípulos e exortam os irmãos a permanecerem na fé. Eles constituem ali presbíteros em cada igreja e eles oram e jejuam. Irmãos, entendam que a igreja não termina com várias conversões. Não é isso, não é só converter pessoas. É também isso, mas não é só isso. A igreja ela tem que continuar a converteu, mas há necessidade de que se continue com o discipulado, que se siga com o ensino, com a administração, com a organização, com o cuidado pastoral. Não é você converter a pessoa e depois a pessoa sai e vai para qualquer lugar fazer o que ela tem vontade. Não é isso, meus amados. É necessário todo um cuidado. Uma coisa precisa ficar certa. Uma coisa precisa ficar certa. Além de todo este cuidado que nós precisamos ter, porque isso tudo é dirigido pelo Espírito Santo. Precisa ficar certa uma coisa, é que é o Espírito Santo que chama os obreiros para essa missão. É Ele que envia os missionários para as missões dos missionários. É Ele que capacita a pessoa para pregar. É Ele que capacita para ensinar. É Ele que concede o discernimento espiritual. É Ele que vence a oposição das trevas. E é Ele que confirma a palavra com os sinais. Nós não fazemos nada, meus irmãos. Se você foi curado porque um pastor orou por você, não é o pastor, o crédito é para Deus. Foi Deus que te curou usando ele como instrumento. É desta maneira. É desta maneira, meus amados. É Deus que convence os ouvintes. É Ele que fortalece os servos durante todas as perseguições. É Ele que produz alegria em meio ao sofrimento. E é Ele também que fortalece as igrejas locais, embora todas as coisas que acontecem. É o Espírito Santo que faz tudo isso, meus amados. O Espírito Santo é o verdadeiro estrategista da missão na igreja e da igreja. É Ele que faz o evangelho frutificar entre os gentios. Irmãos, a evangelização eficaz não depende apenas de métodos. Tem vários métodos aí. Tem vários recursos disponíveis de homens, mulheres, né? Pessoas cheias do Espírito Santo, né? Submissos, comprometidos com a direção do Espírito Santo. Né? E na verdade, meus amados, este anúncio da verdade que é feito por estes homens, tá? Que é feito com justiça, que é feito com realidade, com verdade, é ele se permitir ser usado. É isso, meus amados, que transforma o ser humano. Agora, este anúncio, ele enfrenta muita oposição. Só que esses servos preparados, eles também enfrentam essa oposição com muita coragem, porque ele vê Deus abrir portas para que todas as pessoas e nações conheçam a salvação em Cristo Jesus. E aqui estamos nós, eu e você, nós precisamos levar isso aos irmãos. Irmãos, a igreja, ela não foi chamada apenas para reunir pessoas, não foi chamada apenas para fazer festas, café da tarde, café da manhã, café da noite, mas sim para ir ao mundo. Desde o princípio, Deus estabelece como instrumento a expansão do reino, como instrumento para a expansão do reino, a igreja, meus irmãos. A igreja, e cada um de nós somos igreja, vocês sabem disso. A igreja não são as paredes, são as pessoas que estão lá dentro. E Antioquia da Síria se tornou um grande templo, ou seja, um grande exemplo de uma igreja missionária. Ela adora, ela ouve
o Espírito Santo, ela consagra os seus servos, ela sustenta a obra e participa ativamente da missão de Deus. E esta missão nasce da comunhão com Deus. Nós precisamos aprender isso. Uma igreja que não ouve a voz do Espírito Santo anda totalmente sem direção. Nós temos vários textos que ensinam isso, como o texto de João 10, 27, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Né? Nós vemos Isaías 30 também, que diz: os teus ouvidos escutarão uma palavra por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai vós nele. Provérbios 3, de 5 a 6 também. Né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Entre tantos outros, meus irmãos, tantos outros textos. Anotei esses 3 aqui, mas entre tantos outros textos sobre isso. E assim, meus irmãos, nós vemos que a igreja não escolheu seus missionários por preferências pessoais, porque esse é mais rico, esse é mais pobre, esse fala melhor, aquele fala pior, esse é bom, esse não é, não. Não foi dessa maneira. Ela reconheceu o chamado do Espírito Santo e os enviou. Por quê? Quando o Espírito Santo te chama, ele te prepara. Então todos vão ver a olhos vistos o preparo daquela pessoa, qual é o chamado dela. Qual é o chamado daquela pessoa? Nós temos pessoas que são preparadas para o ensino, são pessoas que são preparadas para ensinar a Escritura, nós temos pessoas que são pastores, nós temos diáconos, nós temos presbíteros, nós temos cooperadores, tem pessoas que são presbíteros a vida inteira, o chamado dele é aquele. Posso citar aqui o irmão Irineu, está com quase 80 anos, o chamado dele é ser diácono, ele adora essa função, ele faz com amor, com carinho, já construiu 3 igrejas, olha o testemunho dele aqui para vocês. 3 igrejas ele construiu, e ele falou que se ele tivesse forças nas pernas e nos braços, ele construiria a 4ª, meus irmãos. Olha que maravilhoso, que chamado maravilhoso. É dessa maneira. E é assim, meus amados, que funciona. A imposição de mãos, ela simboliza comunhão, ela simboliza reconhecimento e compromisso. Né? Então a igreja, quando ela impõe as mãos, ela está assumindo ali um compromisso para com aqueles que são enviados. E assim ela os envia, meus amados. Porque como pregarão se eles não forem enviados? Como ensinarão se eles não forem enviados? Né? Romanos 10, 14 e 15 fala sobre isso. Enviar, meus amados, não é mandar e abandonar, não é colocar lá e pronto. É mantê-los. Vejam que quando eles voltaram, eles apresentaram relatórios de tudo quanto Deus fez por meio deles à igreja. E isso demonstra parceria, meus amados irmãos. Isso demonstra prestação de contas. Isso demonstra o que? Comunhão. Além disso, o envio significa sustentar, tanto em oração como em cuidado pastoral, apoio financeiro, encorajamento e acompanhamento espiritual. Isso é importantíssimo. 1 Coríntios 11, 8 e 9 diz que a igreja sustentou Paulo. Filipenses 4, de 15 a 18, nesse texto ele agradece o apoio financeiro que foi oferecido a ele aos filipenses. Agora, sempre entendendo, meus irmãos, que missão não é uma profissão. Pregar não é uma profissão. O pastorado não é uma profissão, mas sim uma vocação divina. Para quê? Para anunciar a Cristo a todos os povos e nações. Mateus 28, 19 e 20 é muito claro quando diz: portanto, ide a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém? É desta maneira. Todos, meus amados, somos, portanto, separados por Deus. Todos nós somos separados por Deus, mas nós precisamos estar preparados pelo
ensino da palavra de Deus para isso. Nós vemos isso claramente lá em Jeremias 1,5, que diz, né, antes que te formasse eu já te conheci, olha, já era separado. Né? Lá em 2 Timóteo também 2,21, né, que diz o quê? O vaso santificado é útil para toda a boa obra. Se você foi separado, você é útil para toda a boa obra. Qual que é a sua missão? É auxiliar? É ajudar? É ser pastor? É ser um mestre? Qual é a sua missão hoje? Ser um presbítero? Ser um diácono? Ser um cooperador? Qual a sua missão? E o seu crescimento vem do seu relacionamento, vem do seu conhecimento. Portanto, amados, a missão da igreja foi dada pelo próprio Senhor Jesus, como nós já vimos lá em Mateus 28, 19 e 20, que eu acabei de falar para os irmãos. Isso envolve evangelizar, fazer discípulos, batizar, ensinar a obedecer a palavra de Deus, meus amados irmãos. Tem mais um detalhe. Tá. Portanto, meus irmãos, isso, né? Essa responsabilidade é de toda a igreja, porque todos nós somos embaixadores de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5, 18 e 20, diz, em Atos 8 também diz, onde se diz que seremos suas testemunhas. Então nós todos, cada um de nós somos embaixadores de Cristo. E seremos isso até a volta de Jesus Cristo, meus irmãos. Pois uma igreja saudável não é voltada apenas para si mesma, mas sim para o propósito de Deus. A igreja precisa deixar de ser apenas um lugar de reunião e tornar-se uma agência missionária do reino, proclamando a Cristo até que a terra se encha do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, conforme nós vemos em Abacuque 2:14. Amém? Que Deus abençoe. Essa foi a nossa primeira aula. As próximas estarão bastante firmes e fortes e aprendendo e ensinando muito. Eu faço isso com todo o meu coração para os irmãos. Eu aprendo muito e ensino muito com tudo isso que eu passo a vocês. Que Deus abençoe a todos. Uma semana com muita saúde, paz e comunhão.